Boa noite, senhoras e senhores, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos dar início à audiência pública, de acordo com o edital 6 de 2026, com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, combinada com a Lei Municipal 5.192 de 2018, garantindo a gestão democrática da cidade. Nós começamos esta audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, através de um pedido feito pela Frente Parlamentar de Pessoas Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, Doenças Raras e Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos em apoio às mães atípicas e a Frente Parlamentar em apoio ao terceiro setor, presididas por mim, pela vereadora Rafaela, e com a composição, acho que todas elas, do vereador Matheus. Então, nós três vereadores, cuidamos dessas frentes parlamentares. O terceiro setor, que a gente sabe de como o terceiro setor atua e acompanha e acolhe, né, a questão da deficiência, a Frente Parlamentar das Mães Atípicas, que é um cuidado especial, um olhar todo especial, dirigido e capitaneado pela Rafa, a Frente Parlamentar dos Direitos Humanos, que esse é um projeto que começa com o Matheus e que a gente trabalha basicamente no nosso partido também, né, que nós somos do mesmo partido, e a Frente Parlamentar específica, que foi nas administrações, nas gestões passadas, nas legislaturas passadas, encampada pelo vereador Borgo, e agora a gente trabalha com ela, eu presido, que é a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, Doenças Raras e a pessoa com o transtorno do espectro autista. Essa audiência vai discutir os novos entendimentos jurisprudenciais e legais afeto às pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com transtornos do espectro autista, as famílias atípicas. Nós vamos falar sobre a conscientização, o mês de abril, né? Hoje nós celebramos no 2 de abril, né, um dia mundial, onde nós paramos para olhar, para refletir e para traçar metas, né, sobre a inclusão, sobre o respeito, sobre a não discriminação, especificamente da pessoa do transtorno do espectro autista. Registro, então, a presença da vereadora Rafaela e do vereador Matheus. Além disso, a presença do meu amigo Paulo Fernando Correia Pinto, que vem representando a AMAI, né, que se registre a revolução que o Paulinho, junto com a Ana e com o pessoal lá, fez na AMAI, e o orgulho que eu tenho da nossa amizade, da nossa jornada. E o Paulo, merecidamente, e com muito ganho para a nossa cidade, preside também o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Registro a presença da doutora Késia Ribeiro, que eu acho que foi minha irmã numa outra vida, só pode, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Jaú, também está junto na diretoria da Casa do Autista, né? Está lá com as meninas. Registro a presença do Gabriel Morelli, que vem representando o Hospital Teresa Perlatti, faz um trabalho difícil, que é capitanear os recursos necessários para que a instituição esteja lá, acolhendo todos os jauenses e as pessoas da região, porque tem muita gente da região também, né? Da coordenadora pedagógica da PAI, que está sempre aqui com a gente, com esse sorriso maravilhoso, cuidando de nós, né? Dando essa força para a gente, que a gente precisa tanto, Rafaela Carolina Maciel. E com muita gratidão pela presença, uma amiga que sempre nos acolhe, nos trata de uma forma especial, a Graciele Regina Marquezine, que vem representando a Secretaria da Saúde, e a gente registra isso com muito entusiasmo, porque, Gra, nós precisamos dialogar, né? E alguns assuntos, como os que nós tratamos na terça-feira e o que nós vamos tratar hoje,
ele, se não estiver acima de qualquer outro interesse, não faz sentido nenhum a gente continuar lutando. Tem que estar acima de qualquer outro interesse. Então, você não imagina o quanto é importante e que bom que o doutor Segura atendeu o nosso chamado e mandou uma pessoa tão especial para a gente. Obrigada pela presença. Informo a todos que a audiência pública foi solicitada pelas frentes parlamentares já mencionadas e que a Comissão de Constituição e Justiça encampa e preside, e eu, na comissão, então, estou à frente, em razão da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte. Eu vou inicialmente passar a palavra para os vereadores, para a saudação inicial, para que depois a gente entre no debate. Por favor, vereadora Rafaela. Boa noite a todos e a todas, presidente, colega vereador Matheus Turini, para quem nos acompanha aqui no plenário, para quem está nos acompanhando através da TV Câmara também. Olha, essa audiência não poderia ser mais oportuna do que no dia de hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós estamos aqui para reforçar o nosso compromisso com a pauta, demonstrando o nosso comprometimento e, principalmente, trabalhar junto com vocês, ouvindo e buscando soluções, estreitando o relacionamento com o Poder Executivo para que a gente possa deslanchar as pautas que são necessárias, mas principalmente ouvindo vocês que representam as instituições tão importantes aqui do nosso município. Muito obrigada. Eu quero registrar que está conosco, embora não na presença, o vereador Rodrigo Campanhã Ávila Franco, que hoje, neste segundo ano do nosso biênio da Comissão de Constituição e Justiça, preside a comissão e me delegou a missão de presidir essa audiência. O doutor Rodrigo está com um compromisso profissional previamente agendado, não pôde estar presente, mas nós o representamos aqui. Quero registrar também a ausência mais justificada do doutor Paulo de Tarso, que está na Santa Casa agora, está trabalhando, mas registrou, e também a ausência do vereador Fábio Souza e do vereador Tito Coló, que mandaram as justificativas, estão em compromissos, mas que nós falamos por eles, então somos novamente 7. Fomos 7 segunda-feira, dos 17 vereadores, e somos novamente, terça-feira, dos 17 vereadores, e hoje somos novamente 7 dos 17. Não, coincidentemente, os mesmos 7. Então, 7 que discutiram terça-feira. Estou com a segunda, né? Os direitos e as necessidades tão importantes das servidoras, dos servidores municipais e principalmente o reenquadramento das auxiliares de desenvolvimento infantil, eram os mesmos 7 vereadores que estão aqui representados hoje. Professor doutor Matheus Turini, por favor. Presidente doutora Daniela Rodrigueiro, colega vereadora Rafaela Hernandes, aos presentes, senhoras e senhores, meu boa noite a todos vocês. Véspera de feriado, 2 de abril, depois de um dia, agora já são mais de 19 horas, depois de um dia que eu tenho certeza que foi puxado, lotado, labutado por todos nós, ainda esta Casa de Lei se abre para fazer a discussão e a marcação também, na verdade, desta data, sobre a conscientização do autismo, em referência às políticas públicas que o município já desempenha, já atua, nas suas limitações, nas suas possibilidades, e em diálogo com a sociedade civil que passa por isso todos os dias, que vivencia a causa. Então, deixar registrado aqui nosso incondicional apoio a esse tipo de pautas que são voltadas para a educação, interligadas com a questão social, diretamente relacionadas com o cotidiano das famílias, que em sua maioria são chefiadas, lideradas por mulheres, e que têm na sua força a representação feminina. Então, não é à toa que esta mesa cabe apenas 1/3 dela de representação masculina, justamente porque acho que isso retrata a realidade da sociedade brasileira
não seria diferente na sociedade jauense. Então, deixar isso registrado. Meus parabéns à Comissão de Constituição e Justiça e às frentes parlamentares que fazem esse tipo de exercício, e devolvo a palavra já para a doutora para a gente conseguir ser profícuo e bastante assertivo nas pautas de hoje. Boa noite a todos. Então, para a gente começar, nós separamos duas apresentações. A gente vai começar com a pasta 2, por gentileza. 2 primeiro. Eu te admiro. Eu te apoio. Eu te acolho. Eu te ajudo. Eu te aprecio. Eu te adoro. Eu te aceito. Eu te aplaudo. Eu te aprovo. E eu te aconselho. Conscientizar é respeitar, acolher e incluir. Abril é o mês da conscientização, mas o respeito é todos os dias. Muito bem. Eu vou passar a palavra para os presentes, mas nós vamos permeando aí, porque a ideia também é falar um pouco da legislação e das novas questões. Tem muita coisa que a gente precisa tá passando sempre, renovando, porque surgem novas pessoas que precisam de novos acolhimentos e novos direcionamentos. E aí eu queria dizer que essa aqui é a Daniela da Posse, que eu estava exatamente assim trajada, e a Daniela tem o diagnóstico, né, de TDAH. Mas a gente deixa na Danielinha o TDAH, porque muitas vezes isso é mal interpretado. E hoje o TDAH está forte. Eu estou trocando palavra, eu li 3 vezes a mesma coisa, então hoje o bicho está pegando. Nós temos uma lei, que é a Lei 14.624 de 2023, né? E o cordão de girassol significa, né, essa deficiência, essa neurodivergência, né? E ela, então, tem essa dimensão. Esse fofinho aqui, quando a deputada estadual Andréa Werner, que é uma grande capitaneadora no governo do Estado, e não só na Alesp, mas no governo do Estado e no governo federal, das questões, né? Ela tem uma ONG e páginas que são muito, muito importantes para a gente compartilhar ideias, compartilhar experiências e compartilhar direitos, que chama Lagarta Vira-Pupa. Isso, Lagarta Vira-Pupa. Ela, quando veio, ela me trouxe essa lembrancinha e eu fiquei muito feliz de poder estar com elas. É esse símbolo que a Késia também traz no PIN, né, que representa o espectro autista. E aquele 8zinho deitadinho é a neurodivergência. Isso é legislação, né, e que dá a possibilidade do uso, né, de muitas questões que buscam equiparar direitos. Eu vou começar passando a palavra para a doutora Késia, da Comissão da Pessoa com Deficiência, porque ela prometeu que hoje ela não ia ler poesia. A doutora Késia tem uma história linda. Ela busca a formação jurídica para acolher, na esfera dos direitos, as crias dela. Mas ela entendeu que a missão dela era bem maior do que aquela que estava dentro das 4 paredes, então ela usa toda a conduta jurídica dela para se doar para as famílias atípicas. Por favor, doutora. Boa noite a todos. Queria registrar em especial hoje a participação da minha mãe, é muito raro ela vir. Há 2 anos atrás eu estive nessa tribuna fazendo um desabafo sobre 19 anos do que eu passei no município de Jaú. Hoje eu pensei o dia inteiro, porque o dia inteiro eu fiquei na carreta furacão com a criançada, tomei chuva. E hoje eu queria falar de algo mais leve. Queria falar sobre mim.
Se você voltar 22 anos atrás, que é a idade do meu filho, eu era uma simples moradora do Maria Luísa 4, das penúltimas ruas, né, mãe? Que o meu pai comprou um terreno com muito sacrifício lá. E quando eu casei, eu fui morar lá, em 2 cômodos, que a minha mãe, com muito sacrifício também, fez um empréstimo para fazer um muro. Minha casa não tinha muro no fundo, só muro na frente. E aí, essa menina resolveu ser mãe. E com 18 anos eu fui mãe. Aí vocês devem pensar, nossa, por que ela está falando sobre isso? Porque o autismo, ele não transformou só a minha história, ele transformou a minha jornada. Hoje o Autismo Jaú tem uma frase que a gente fala que é uma jornada de conhecimento. Eu poderia falar que, no meu caso, é uma jornada de transformação. Com 8 meses, eu comecei a perceber dentro da igreja que o meu filho não ficava quieto igual as outras crianças. E eu fui procurar o que meu filho tinha. E, na época, eu não tinha plano de saúde, e a médica falou que eu era louca, que o meu filho não tinha nada. Ok, 2 anos depois, voltei, e depois de muito tempo, a gente chegou no primeiro diagnóstico, que era um diagnóstico de uma síndrome que chama Síndrome do X frágil. É uma síndrome muito pouco divulgada, que dentro dela está o autismo. Encontrei boas pessoas que me acolheram nessa cidade, entre elas a tia Neidinha, né, que sempre temos que citar. E, nesse meio tempo, tive um problema jurídico, fui parar no judiciário, e moradora ainda do bairro, né? Meu filho, eu saí de lá quando meu filho tinha 10 anos. Dentro da sala do judiciário, eu decidi ser advogada. Porque eu gostava do direito? Não. Porque o direito me escolheu. Eu sempre quis ser professora de literatura, de português. Eu amo escrever poesia. A que eu vou ler hoje nem é minha. Rafa já sabe. Enfim, depois disso, com muita luta, não correndo, porque na nossa época, 22 anos atrás, a gente tinha 2 terapias nessa cidade: acreditar e ter fé. Porque o autismo era recente. Então, eu muitas vezes deixei de correr atrás de algum direito para trabalhar e fazer o direito do meu filho. Porque, às vezes, muitas de nós fica esperando, e não cruza os braços, não corre atrás, não faz. Então, tudo que eu sou hoje, eu fiz por merecer. Eu batalhei muito, muito. Criei meu filho dentro de uma perua Kombi, trabalhando. E hoje eu estou aqui, nesse lugar. Nada muito mudou. Porque hoje, eu não convivo só com o autismo aqui em Jaú. Muito pouco, eu acho que eu tenho de cliente na nossa cidade. Eu tenho muito cliente fora. Esse ano eu me deparei com um caso de uma certa pessoa na educação que agrediu uma criança autista numa escola. E, pasmem, eu levei, ele me processou, falando que eu estou injuriando ele. Não tem problema. Porque as pessoas, a inclusão, ela bate na porta de cada um. Só que você convida ela a entrar. Dia 2 de abril é muito lindo, maravilhoso, bonito. Só que depois tudo some. Tudo some. O direito some, a beleza do autismo some. O autismo é uma pauta que dá votos, não é? O autismo dá votos, o autismo dá voz, o autismo dá vez. Eu estou aqui, eu sou prova disso. Não sou hipócrita em falar que o autismo não me abre portas. Abre muitas, muitas. Onde eu jamais pensei chegar. Jamais. Mas todas elas eu abro colocando a mão na porta como mãe do Guilherme Ribeiro. E como filha da Dona Inês. E como jauense. E como uma pessoa que quer e faz a diferença. Independente de rótulos. Não sou perfeita, não estou procurando ser. Eu faço o que eu acho certo. Às vezes gritando. Eu tenho uma frase na minha vida: eu precisei muitas vezes gritar, porque as pessoas não sabem me ouvir.
Às vezes as pessoas que dão valor para a gente, nem na cidade tá. Às vezes a pessoa que dá... Eu vejo a nossa escola do autista hoje, pasmem, a pai também, que nós somos parceiros, graças a Deus. Tem público que é a escola do autista, tem público que é a pai, está tudo certo. Nós não somos competidores, nós somos parceiros. Estamos aqui para fazer a diferença. Quando a gente vê uma mãe na rede social implorando para ter uma escola igual a nossa, nós precisamos de debates. Porque hoje a legislação permite que, preferencialmente, as crianças estejam na rede regular. Mas nós temos ainda o debate. Você não tem o direito de escolher a escola para o seu filho? Por que a mãe atípica não tem esse direito ainda? Né? A mãe atípica se depara com muitas coisas. O meu filho era nível 1 de suporte, nem era para ele estar numa escola especial, mas ele necessitou por causa do bullying, porque batia na porta a inclusão, a professora não convidava a entrar. Então, assim, hoje, 22 anos depois, o meu filho, eu tenho uma notícia boa. Ele mora de quarta a sábado sozinho em Botucatu. Olha que bênção. Eu estou estruturando a vida dele, porque ele vai casar, ele vai ter filhos, eu tenho certeza disso. Só que eu não fiquei esperando. Né? A mãe Ingrid, a nossa presidente, ela tem uma frase, que a mãe não deve terceirizar a sua maternidade. Tem papel que é seu, mãe. Tem papel que não é do vereador, do prefeito. Tem papel que não é da verba pública. Tem papel que é seu. Né? Hoje mesmo eu estava num debate... Porque muitas vezes também as mães, quando têm um diagnóstico do autismo, ela fecha o olhar de enxergar o seu filho como uma criança. E a criança, ela tem demanda de educação, de bons princípios, de higiene. E muitas barram nisso. O que fazem? Cruzam os braços e terceirizam a parte que cabe a elas. Não terceirize a sua maternidade, o filho é seu. Isso é um debate que nós, às vezes, como mães, dói na alma a gente chegar numa mãe e falar: seu filho está pronto para o mundo, acredita nele. Então, são debates que muitas vezes nós ficamos de pés e mãos atadas. Porque eu bato sempre na mesma tecla. A primeira pessoa que tem que ser tratada é a mãe. Ninguém fala da saúde da mãe. Como o vereador disse, a maioria das mães atípicas, o pai vai embora. Pai não, genitor, procriador. Porque pai não pode ser. Eles vão embora. Eu já escutei isso de uma médica um dia, num consultório. Eles vão embora. Muitas mães têm que abrir mão da carreira, porque não tem uma rede de apoio, não tem nada. Não tem nada especializado, nada que ela possa confiar. Aí o telefone toca porque deixa na escola, porque a criança está com dor de cabeça. Chega na escola, a dor de cabeça não existe. Então, é difícil para as mães. Eu era uma menina. Graças a Deus, pela boa educação que meu pai e minha mãe me deu, eu dei a volta por cima. E eu encorajo hoje muitas mães, muitas de vocês, não sei quantas estão me ouvindo, faça a diferença, procure, estude. Não quer estudar uma faculdade? Vai estudar conhecimento. O terapeuta, a terapia é importante? Vamos lá, a terapia é muito importante. Mas quantas horas o filho fica na terapia? 4, 5? A maior terapeuta do seu filho é você. Não existe como a profissional trabalhar na área da saúde e em casa a mãe fazer outro protocolo. O que vai acontecer? Vai evoluir? Não. Escola tem que ter parceria. É família, escola, família, escola e a criança. Adianta só apontar o dedo quando a mãe não faz nada? Então, vamos ser justos. Porque o sistema, existe, doutora Daniela vai falar uma coisa disso, existe a reserva do possível. O Estado não vai suportar, doutora Daniela. O Estado não vai suportar. Se cada criança atípica tiver que ter um monitor em sala de aula, vamos ser justa? Vai sobrar dinheiro para a saúde?
vai sobrar dinheiro para outra coisa? Então, tem muita mãe que tem que botar a mão na consciência. O meu filho precisa. A gente, às vezes, quer saber só do nosso direito, mas não quer saber do nosso dever. Eu nunca fui atrás de um direito que o meu filho não precisasse. Ele tinha o direito, entende? Mas eu não ia lá passar na frente de outra mãezinha que precisa mais do que eu. E isso é o quê? Cidadania. Vamos ser cidadão do bem, fazer a diferença. E como eu prometi para ela que eu ia ler uma poesia, eu vou encerrar. Queria aqui deixar meu grato agradecimento em nome da Associação de Pais e Amigos Educadores do Autista. Queria agradecer em nome do Dr. Adão da OAB pelo convite. E espero que essas poucas palavras sinceras, sem nenhum repertório, sem nenhuma rebusquez, vamos dizer assim, tenha tocado ao coração de vocês e falado que realmente se precisa ouvir. Porque muitas vezes, eu trabalho com direito, a doutora Daniela sabe, trabalho 99,9% na causa. Mas a gente vê muita coisa que não vale a pena. Ontem eu fiquei tão feliz que a gente conseguiu um LOAS de um menino daqui da cidade, que a mãe ganha um salário mínimo e tinha negado. Mas nós ficamos 2 anos para reverter isso na justiça. A doutora Daniela sabe, quanto que você peticiona um processo e demora. Então, a gente tem que criar uma rede de apoio forte, uma rede de fortalecimento da mãe, uma rede de fortalecimento que veja a real necessidade dessa criança, que trabalhe as terapias, mas que também trabalhe ali dentro do contexto familiar e que a gente faça uma transformação. Eu escutei esse poema lá em Bebedouro, lá das minhas supermães, e eu sempre gosto de ler para vocês. Ele se chama Bem-vindo à Holanda. Esperar um bebê é como planejar uma viagem fabulosa à Itália. Você compra um monte de guias e faz seus planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Pode ser que você aprenda algumas frases e pratica até o italiano. Tudo é muito excitante. Depois de meses de expectativa e ansiedade, finalmente chega o dia. Você faz as malas e vai. Várias horas depois, o avião aterrissa. A aeromoça aparece e diz: Bem-vindo à Holanda. Holanda, você diz. Como assim Holanda? Minha viagem era para a Itália. Eu deveria estar na Itália. Passei a vida toda sonhando em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo, eles aterrissaram na Holanda e é aqui que você tem que ficar. O importante é que eles não te levaram para um lugar horroroso, desagradável, imundo, cheio de peste, fomes e doenças. É apenas um lugar diferente. Então, você precisa sair e comprar novos guias. Precisa aprender uma língua completamente nova. Você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca viu. Trata-se apenas de um lugar diferente. É mais tranquilo do que a Itália, menos chamativo do que a Itália, mas depois que você está lá por um tempo e consegue finalmente recuperar o fôlego, olhe em volta e começa a reparar que a Holanda tem moinhos de vento. E a Holanda tem tulipas. A Holanda tem a terra em branco. Mas todo mundo que você conhece está na agitação de ir e vir da Itália. Todos se vangloriam sobre a temporada maravilhosa que passaram por lá. E pelo resto da vida, você dirá: era para lá que eu deveria ter ido. Foi isso que eu planejei. A dor disso nunca, jamais desaparecerá, ó, TDAH. Porque a perda desse sonho é uma perda muito significativa. Mas se você passar a vida toda lamentando o fato de não ter chegado à Itália, você pode ser que nunca se sinta livre para aproveitar as coisas muito especiais e encantadoras que existem na Holanda. Estamos todos na Holanda, porque a maioria das pessoas não tem a vida como planejou. E está tudo bem.
nos adaptarmos e buscarmos novas formas de viver e perceber que o mundo ao nosso redor é bem-vindo à vida, que está constantemente nos ensinando a viver em constantes transformações. A forma como encaramos os obstáculos dependerá do ângulo pelo qual o enxergamos. Não hesite de buscar ajuda, não hesite de buscar o diagnóstico do seu filho e não hesite de fazer o melhor por ele. Porque às vezes você pode estar na Itália, na Holanda, ou às vezes numa velha cidade assim, Jaú, interior do Ordor, que quando você fala, você tem que falar de onde é, que é vizinho de Bauru. E aqui também você pode se sentir na Holanda, que às vezes você encontra pessoas maravilhosas, outras nem tanto. Muito obrigada. Essa questão das mães, né, estarem mais à frente, muito mais à frente do que os pais, uma das novidades que nós temos no direito é a possibilidade de multa diária para o descumprimento de visita. Nós nunca vimos isso acontecer, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais começou com isso, e é muito importante que a gente faça uso desse novo entendimento e que a gente divulgue esse novo entendimento. Porque os pais, muitas vezes, lavam as mãos, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, não estão juntos e participando do dia a dia, principalmente quando a gente está falando de famílias atípicas. E é preciso que eles venham. É preciso exercer o papel de mãe, deixando e, se bobear, determinando, sob pena de multa diária, que o pai participe. Então, esse é um novo entendimento que a gente precisa usar e a gente precisa pôr em prática. Talvez seja, Kézia, um momento de poder olhar um pouco mais para a mãe, para que a criança deve estar com o pai. Eu conheço pai de crianças que têm o espectro autista, que participam, mas eu conheço, não enche uma mão, os pais que participam, e eu conheço muitas mães, muitas amigas que estão no espectro autista. Queria falar uma outra coisa. A síndrome do X frágil é o trabalho de mestrado, doutorado e pós-doutorado da minha irmã mais nova. Então, eu escuto isso desde que eu me conheço por gente. Alteração do gene FMR1, isso, que afeta a produção de proteínas essenciais para o desenvolvimento das cognições, né, da atividade cerebral. Então, não vai ter proteína no bebê suficiente para ativar isso. Se a Débora escuta eu falando isso, ela me mata, porque não é tão simples assim. Mas é a causa mais comum de deficiência intelectual e é a principal causa do autismo. Então, eu escuto isso cientificamente desde que eu me conheço por gente. Vou passar a palavra para a nossa representante da Secretaria da Saúde, por favor. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite também e agradecer à Secretaria de Saúde por disponibilizar esse espaço. Eu vou fazer um relato pessoal, né? Eu tenho 25 anos de profissão, né? Sou enfermeira e agora estou desde setembro coordenando a equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde. Para mim está sendo um desafio, só que eu estou amando, porque cada dia eu aprendo com as crianças, né? Com as mães, com toda a população. Hoje, graças a Deus, agora a gente tem uma equipe muito boa, que a gente foi feito um convênio com a PAI, porque a gente não conseguia encontrar profissionais, tá? Então, agora, hoje, a gente tem uma equipe bem grande, temos neuropediatra, psicólogo, terapeutas ocupacionais, otorrino, fono, psiquiatra. Todas as demandas estão passando lá pelo nosso setor.
E fica o convite para vocês conhecerem lá a equipe multi, porque agora a gente já tem a sala sensorial, tem a sala de estimulação, fica aberta para a população ir conhecer, tá bom? E hoje eu queria deixar uma mensagem também, e agradecer, porque eu falo que eu sou mãe e estou conhecendo as crianças, e eu amo demais aquele lugar. Para mim, foi um presente de Deus. Então, hoje celebramos o Dia da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Mais do que falar sobre autismo, é um dia para reforçar a importância da inclusão, do respeito e da autonomia. Cada pessoa dentro do espectro é única, com suas habilidades, desafios e formas próprias de ver o mundo. Por isso, incluir é ir além de aceitar, é acolher, é adaptar, compreender e garantir oportunidades reais. Promover a autonomia é permitir que cada pessoa desenvolva seu potencial, faça escolhas e seja protagonista da sua própria história. Que possamos, todos os dias, construir uma sociedade mais empática, acessível e justa, onde as diferenças não sejam barreiras, mas parte da nossa riqueza. Inclusão transforma, respeito fortalece e autonomia liberta. Obrigada. Muito obrigada, Rê. Vamos lá? Vamos? Coragem. Rafaela, ela é coordenadora pedagógica da PAI e ela sempre tem, além desse sorriso fantástico, ela sempre tem umas lapadas para dar na gente, né? Boa noite. Nobres vereadores, autoridades presentes, representantes da sociedade civil, amigos, colaboradores e familiares da APAI e demais instituições. Senhoras e senhores aqui presentes, público que está nos assistindo, diretoria da APAI de Jaú, em especial nosso presidente Odivanes Leonel de Souza, boa noite. Agradeço ao convite para estar aqui e compartilhar esse momento com vocês. Há 16 anos faço parte de uma instituição que há 61 anos dedica sua história à luta pelos direitos das pessoas com deficiência, com sensibilidade e responsabilidade na defesa das pessoas com autismo. Hoje, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nos reunimos não apenas para falar sobre o autismo, mas para refletir sobre a responsabilidade, compromisso e, acima de tudo, respeito. Representando a APAI de Jaú, eu trago a voz de muitas famílias, de muitos profissionais e, principalmente, de muitas pessoas com autismo que diariamente enfrentam desafios que vão muito além do que se vê. Não estamos falando apenas de características ou diagnósticos, estamos falando de barreiras reais. Na escola, na saúde, no acesso a direitos e, muitas vezes, na compreensão da sociedade. É importante dizer que o autismo não é algo a ser romantizado. Existem dificuldades concretas, existem crises, existem limitações que exigem apoio, preparo e políticas públicas eficazes. Mas também existem potencialidades, formas únicas de aprender, de se expressar e de estar no mundo. E essas só florescem quando há acolhimento verdadeiro. Conscientizar é mais do que usar uma cor ou lembrar de uma data. Conscientizar é garantir formação adequada para os profissionais, é oferecer suporte às famílias e adaptar ambientes, é escutar com atenção e agir com responsabilidade. Na APAI, nós vivemos isso todos os dias. Sabemos que cada pequena conquista é resultado de muito trabalho, paciência e dedicação.
E sabemos também que nenhuma instituição faz isso sozinha. É preciso rede, é preciso parceria, é preciso compromisso coletivo. Que este dia não seja apenas simbólico, mas que nos mova para ações concretas. Que possamos construir uma sociedade mais justa, mais acessível e, principalmente, mais humana. Onde as diferenças não sejam apenas aceitas, mas respeitadas em sua totalidade. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela, pela leitura. A PAI é uma entidade, aliás, o terceiro setor, né, como um todo, eles acabam fazendo um trabalho complementar à educação escolar, da qual a gente precisa ter bastante clareza das delimitações, né? Eu sempre falo, hoje estou supervisor de ensino lá no município de Lençóis Paulistas, então a gente tem... Sua cidade? Tá vendo? A gente está em casa. Também, verdade, né, Gabriel? Tem muita gente de Lençóis Paulistas nessa tribuna hoje. O prefeito gosta de usar a grade de shows da FACILPA. Então, quando a gente vê, né, essas referências, é legal para a gente poder pegar e fazer esses comparativos, né? Sou professor da rede estadual há 16 anos, supervisor de ensino numa outra rede municipal, e eu acho que a concepção que a gente dá para a educação escolar, ela vai ao encontro também daquilo que as entidades fazem, só que com papéis diferentes. E isso precisa, acho que, ficar bem delimitado. Quando Kézia fala sobre a possibilidade de escolher aonde meu filho vai estudar, isso é de uma autonomia que é necessário dar à família que possui entre seus membros pessoas com autismo. Então, quando a gente identifica que esse papel não está muito claro, a gente acaba perdendo um pouco dessa noção. E é complexo tal qual como todo ser humano assim o é. Semana passada, aliás, quinzena passada, a gente atendeu uma professora que estava assustada, um aluno que da sala dela havia se desregulado, até a nível de suporte nível 1, então nada também muito extraordinário, uma senhora um pouco mais de tempo na escola, foi até a secretaria. Na fala da professora você tinha uma concepção já de educação, mas ela no dia seguinte fez um protocolo orientada por advogados, e dentre os 8 itens que o advogado arrola, o último que eu estava conversando até com outros setores para poder responder o requerimento, diz respeito a que o ocorrido fosse registrado como um incidente ocupacional. E aí a gente começou a perceber que olhar para a escola como um espaço que não desenvolve a criança na sua plenitude, nas suas necessidades, leva para uma discussão de judicialização da qual a gente desvirtua o papel e a função social da escola. Em última instância, quando a gente começa a puxar o novelo de lã, a gente começa a entender, porque essa mesma professora estava numa sala do ano passado com um aluno que eu diria que foi mais desafiador do que o atual, e a gente fala, mas o que mudou do ano passado para este? Investiga, puxa, há uma desavença entre a família da professora e a família do aluno. Onde eu quero chegar? Os desafios estão postos para todos, nas suas múltiplas complexidades. Quem não acorda com um dia mal, quem não acorda com dificuldades, quem não dorme uma noite mal dormida, quem não tem fome fora do horário, e isso atravessa as crianças, sendo elas com TEA ou não. E quem não tem também suas desavenças, meus vizinhos são maravilhosos, sabe, Gra? A gente tem lá no Emília vizinhos maravilhosos, da Secretaria de Saúde, inclusive, viu, doutora? E a gente, óbvio que tem essas desavenças, e elas perpassam, mas você julgar, reduzir, na verdade, para, não, isso tudo é uma questão da deficiência, diminuir a complexidade que é humana.
A Câmara Municipal, a Câmara Federal, né, de Deputados acabou aprovando a lei que hoje discute no Senado sobre os laudos, né, de TEA. E a aprovação que foi feita e enviada para o Senado é de que o laudo ele é com duração indeterminada, vitalícia. Né? Nós temos um projeto de lei, inclusive, na Câmara, de autoria do Dr. Paulo de Tarso, Rafaela, Dani, Tito, Fábio, Matheus. Parece que são os mesmos. Então a gente tem, faltou o Rodrigo aqui. Então nós temos aqui uma proposição muito parecida. Quando a gente ainda não tinha aprovação na Câmara, esse projeto começou a tramitar, vai alguns meses para uma lei tramitar, aprovou na Câmara, passou para o Senado ainda não aprovou. E aí nós abrimos uma discussão, inclusive com as escolas, né? Porque a hora que a gente fez a primeira aprovação, primeira votação e foi aprovado, em primeira discussão esta lei, algumas unidades escolares começaram a me mandar mensagem. Mateus, mas vai deixar vitalício. E um medo e um risco, né? E aí você vê, né, que em última instância a gente identifica qual que é a preocupação. Se o laudo for vitalício, medo. Será que essa família não vai deixar de fazer o tratamento médico clínico e aí a gente vai jogar tudo para a escola? Esse foi o medo que foi colocado. Em última instância, o medo não é necessariamente de rotulação de diagnóstico. O medo é, em última instância, não poder contar com a família no desenvolvimento dessa criança, que é um medo que toda escola tem para com todos os seus alunos. Então, em última instância, a gente vai percebendo que, ao nós reduzirmos a complexidade humana às deficiências que as pessoas podem apresentar, elas acabam ignorando direitos básicos existenciais. Então, quer dizer que alguém que tem TEA não pode. Então, tem que estar sempre bem-humorado. Então, sempre vai estar feliz da vida, vai sempre estar com um sorriso, porque se ele estiver diferente disso, ele está desregulado. Mas também, né, tem TEA. Então, percebe que a complexidade humana é muito mais ampla do que necessariamente os diagnósticos que nós apresentamos. E aí, quando a gente começou a receber essas mensagens, eu enviei, inclusive, mensagens para essas escolas. Né? Minha assessoria de gabinete conseguiu enviar para quantas escolas, Júlia? Sei lá, quando perdemos a conta, né? Todas as municipais, todas as estaduais, todas as privadas, as entidades, enfim, de Jaú, hein? Não chegamos nem em Lençóis ainda, para convidar o pessoal para cá. Então, a gente abre essa discussão justamente para colocar esses medos. Mas quando a doutora Daniela coloca, inclusive, que por muito tempo não, né? Se a gente olha nas famílias e as lideranças, né, que estão das famílias de pessoas com deficiência, em especial as que têm TEA, nós vamos encontrar as mulheres. Estruturalmente, tire a deficiência, já não é muito longe disso. Já temos um desenho posto dessa forma. Quando você coloca a deficiência, aí a gente consegue identificar que essa reprodução também alcança essas famílias. E nesse caso, quando a gente coloca nessa discussão para as escolas, o que eu identifico? Que há uma necessidade de que o outrem faça essa disciplinarize isso por lei, e venha de cima. Não, porque agora é lei, então nós vamos falar dessa forma. Eu ainda acho que o que as entidades fazem, que o que a educação escolar faz, antes da judicialização, né? Infelizmente a gente precisa dela, mas o que a gente poder fazer antes da judicialização é o ideal para o desenvolvimento. Quando a Câmara, e aí eu sempre falo isso, né, quando a gente fala um pouco de democracia, quando a Câmara, no Poder Legislativo, precisa cobrar o Executivo, já temos uma falha. Porque o dinheiro está onde? No Poder Executivo. Qual que é o melhor dos cenários? Que ele gaste sem a gente precisar pedir. Quando não gasta, quando a gente, nas coisas que precisa acontecer, então o Legislativo começa a falar, viu? Está faltando isso, tem essa falha aqui, tem essa falha lá. Então, nesse contexto aqui, aí a gente começa a identificar que o Legislativo precisa fazer um papel na onde que era o do Executivo. Então, é para o Executivo ouvir, nós estamos aqui para isso. E quando ele não ouve, a gente precisa judicializar. O Executivo, ele é eleito pelo povo. O Legislativo, ele é eleito pelo povo. O Judiciário não é eleito pelo povo. Toda vez que a gente judicializa, a democracia perdeu.
porque nós não conseguimos com que os representantes conseguissem fazer a política pública desenvolver. Na educação não é muito diferente. Quando a gente precisa protocolar, brigar, judicializar, a gente está falhando enquanto política pública na educação. Então, quando a gente precisa brigar por verbas para as entidades, algo de errado não está certo. Então, eu só coloco isso porque, como nós convidamos as entidades, olhando para o plenário, não consigo identificar nenhuma escola que foi convidada. E nesse ponto fica já a minha consideração, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue espantar os estigmas, os fantasmas, e aí a gente começa a lidar com os problemas da forma como eles têm que ser lidados. Um dia por vez, com todas as complexidades que a realidade humana nos coloca. Desculpa, viu, doutora, que eu acho que eu me prolonguei aqui. A fala foi inspiradora, eu quis fazer minha contribuição socioeducacional filosófica. Mas veja uma coisa, eu estava aqui com o microfone aberto, falando uma coisinha com a Rafa, tomei uma bronca generalizada aqui, porque o microfone estava aberto. O que eu estava falando com a Rafa tem a ver com duas considerações. A primeira é que, conversando com a Maíngrid sobre essa questão da duração do laudo, eu tenho uma visão com relação à duração do laudo, que eu até comentei aqui com a Rafa agora, era isso que a gente estava falando, e a Maíngrid fez um comentário comigo que eu jamais, em toda a minha existência, iria pensar. É surreal, é um universo paralelo para mim, quando ela faz o seguinte comentário: isso não é legal. Eu falei, por quê? Né, eu, dona da razão, por quê? Porque talvez, porque para muitas famílias, talvez essa seja uma oportunidade obrigatória da criança estar sendo supervisionada por uma equipe médica, por uma equipe de saúde da família, por uma equipe que possa detectar, multidisciplinar, que possa detectar outras questões. E aí ela, maravilhosa como é, né? A questão é, por que você acha tão importante? Porque o que eu escuto, Regina, me corrija se eu estiver errada, o que eu escuto é o grande problema, e não é só em Jaú, né? Vamos lá, no Brasil. É a fila que a gente tem para laudar a criança. E a gente precisa laudar a criança para que ela possa começar a garantir os seus direitos. Quando a gente exige o laudo toda hora, a fila vai se sobrecarregar automaticamente e a ausência do laudo pode ser uma ausência, pode ser não, é a ausência da concessão dos direitos. Então, na minha cabeça, se você tem um laudo, e como nós sabemos que é uma condição genética e é uma condição permanente, ela não vai inverter, a condição é transitória? Deixa eu só explicar o meu ponto de vista. Teve um estudo nos Estados Unidos que se pegaram um autista e acompanharam durante 25 anos. Todos que foram estimulados evoluíram no espectro. O meu filho é exemplo disso. Meu filho era nível 1, hoje eu acredito que ele está dentro do fenótipo ampliado, que tanta gente aí fica se laudando de autista, e não é autista porcaria nenhuma, porque autista tem que ter prejuízo. Concorda ou discorda? Né? Qual o prejuízo que a pessoa tem? Então, eu tenho característica autística, você tem, todo mundo tem. Então, vamos lá. O autista é transitório, então pode transitar do nível 3 para o nível 2, como também pode piorar. Aqueles que não foram estimulados, pioraram. Então, eu como mãe, visão de Késia, aqueles que são nível 1, que 10% sai do espectro, que isso é fala do Dr. Paulo Liberalias hoje, uma sumidade na questão de diagnóstico. 10% saem. Então, o que eu tenho medo é que, às vezes, muitas vezes, o que a gente tem para verificar se está sendo feito um tratamento, porque a gente tem uma resistência, vamos falar a verdade, tem uma resistência muito grande com medicação de mães, mãe que não quer dar medicamento. Estou mentindo? Mãe que não quer dar medicamento, mãe que mente, mãe que quer colocar o filho como autista por causa do benefício, porque abre uma
né? Eu não sei que educação que esse povo teve, né? Então, enquanto eu quero sair do espectro, tem um monte de gente querendo entrar, né? Então, assim, a propaganda que se faz em cima disso, então, eu sou contrária por causa disso, porque se tem a transitoriedade. E vamos lá, o transtorno de espectro autista, ele é uma condição neurológica. Se a gente for falar nos termos da medicina, ele não é uma deficiência. Sim. Ele foi adequado à deficiência por causa das enormes demandas que tinha, que se precisava. Igual é o TDAH, que eu e a doutora Daniela somos, assim, privilegiadas, e eu com 38 anos fui diagnosticada. Mas não o TDAH modinha, o TDAH que traz prejuízo. O TDAH que eu tenho, meu marido, ele costuma dizer assim, Guigo, hoje a mãe vai ter que dormir 18 horas. E é assim, é desligar a chave, porque a cabeça não para um minuto. Hoje eu tomo Venvance. Hoje eu consigo, hoje minha cabeça está aqui. Mas se você conversasse comigo há 2 semanas atrás, há 1 mês atrás que eu não tomava medicação, eu só estava de corpo presente, porque minha cabeça estava lá no samba lelê tá doente. Então, assim, a preocupação é essa. Concorda ou discorda? Eu, quando trabalho com autismo, é isso. É a transitoriedade do espectro. Não é uma coisa que não muda, permanente. Os estudos mais atuais que a gente tem dizem sobre isso. Digo, o Brasil não tem estudo nenhum sobre isso, né? A gente acabou de chegar de um congresso do Rio, que o cara falou de genética numa coisa tão maluca, tão fora assim do sistema, que assim, você começa a ver, se você perguntasse há um tempo atrás para o Dr. Paulo se agrotóxico, essas coisas têm a ver com autismo, essas coisas erradas, ele ia falar depende. Ele ia falar não, hoje ele fala depende. Porque não se sabe mais. Ficou tão amplo os estudos que não se sabem mais. Então entendeu, Dani? A minha colocação é porque ele é transitório. Pode falar. Só gostaria de fazer uma observação aqui, que quando eu visitei a escola, há uns 20 dias, as meninas trouxeram essa pauta, essa questão da preocupação do laudo permanente. E eu confesso que isso me causou um pontinho de interrogação. Até eu comecei a buscar mais informações sobre essa questão do laudo ser permanente, como uma das autoras do projeto, junto com o Dr. Paulo, junto com os colegas vereadores, para entender o que, de fato, vocês pensam com relação ao laudo permanente. Até para que, enquanto vereadores e vereadora, a gente possa estruturar da melhor forma para que não cause prejuízo para aquela criança, para aquele adolescente que tanto a gente está aqui falando em cuidar, proteger, dar suporte e tudo mais. Eu acho que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente, de fato, possa garantir o que essa criança, o que esse adolescente precisa. No seu ponto de vista, Késia, o laudo permanente não. E aí, Rafa? Mas com alguma periodicidade? Aí seria uma questão mais médica, né? Teria que ser um médico mais falando, mas eu acho Ele que deveria dizer daqui tanto tempo volta a avaliar. Vai, Rafa. Eu acho que a equipe da saúde, a equipe técnica, eu acho que pode dizer melhor que a gente, enquanto escola, mas nossos alunos, no caso, tem que ser o tempo todo avaliado, porque, como a Késia disse, a gente pode tanto melhorar quanto regredir. Então, isso acontece dentro da nossa instituição. Então, por isso, a constante avaliação. Quer falar? Eu também sou a favor, assim, de não ser permanente, né? Mas que nem os pacientes lá nossos, eles passam em retorno a cada 6 meses, 1 ano, porque realmente a criança com terapia, ela desenvolve bastante. Se você começar desde pequeno, ela desenvolve bastante. Esse ponto do retorno, a Ingrid quebrou minhas pernas. E a importância da gente conversar. E há quem diga que a audiência pública não é importante. Pronto. Né? A importância, porque não tem como a gente... Primeiro, você vê, o Dr. Paulo é médico, mas ele vive a realidade que vocês vivem na experiência. Não,
Percebe? Então, mesmo com algumas habilidades específicas dos vereadores, nós precisamos entender, e é a audiência pública que traz essa possibilidade da gente sentar. Eu adoro quando nós começamos a audiência pública, eu encho a boca para falar, porque é isso que dá sentido, pessoalmente, para mim, estar aqui como vereadora. A gestão democrática da cidade. Porque essa é a ideia da gente trabalhar de uma forma democrática, ouvindo todos esses vieses para fazer essa gestão democrática. Agora, onde vai, voltando aqui, sem ficar babando no nosso rolê, o que, para mim, é a grande angústia é a fila. Isso é uma grande angústia. Então, por exemplo, eu tenho uma neuropediatra em Itapuí, uma neuropediatra incrível, ela é maravilhosa, é a médica mais bem paga da região. Nem vou falar da minha cidade, lá, da minha prefeitura de lá. Aqui, cadê o nosso neuropediatra que dê conta de uma cidade de 150 mil habitantes? Lá eu tenho uma médica pediatra, mas eu tenho 13 mil habitantes, e eu tenho fila. Eu consigo caminhar com essa fila, mas eu tenho fila. Hoje, conversando com a diretora da saúde, nós fizemos o seguinte, e esse é um problema. A criança cheirou, cheiro de alguma neurodivergência, manda laudar. Então, o que nós fizemos hoje? Nós temos as 150 crianças, combinamos com a diretora de saúde, que é uma enfermeira, acho incrível a enfermagem à frente das diretorias de saúde, das secretarias. A diretora me traz assim, vamos pegar as nossas 2 pediatras e vamos reavaliar essas crianças. Porque vai no ortopedista, cheirou alguma coisa, manda laudar. E vamos ver quem a gente realmente precisa laudar rápido, vamos dar uma calibrada nesta fila. Como advogada, Kézia, nesse ponto, eu quero o laudo. Para eu exigir os direitos, o que o juiz vai falar para mim? Cadê o laudo? Então, como advogado, a hora que eu vejo, estamos trabalhando com laudo, o Senado, o Congresso está trabalhando com laudo permanente, eu estou dando pulo de 3 metros de altura, porque eu preciso, como advogada, do laudo para garantir o direito, senão não vou conseguir, não adianta. E o juiz, ele não vai poder ficar condicionando, eu ficar reapresentando esse laudo, se a legislação falar que ele é permanente. Então, eu entrego o direito para aquela família e eu não preciso mais correr atrás. A família não precisa mais se preocupar com aquele direito, porque ele se consolidou. E aí vai depender da cidadania e da consciência de cada um de usar ou não usar, dentro da sua real necessidade. É a história, né? Eu estou quase chegando na fila preferencial, mas eu não vou usar. Eu prometo que eu não vou usar. Então, é mais ou menos isso. Então, para mim, quando eu olhei isso, né? E se o laudo vem, que ele vale por 1 ano, a hora que a gente vai na justiça buscar um direito, o juiz vai falar, daqui 1 ano volta. E se demorar para eu conseguir refazer esse laudo, freia o direito que eu consegui ali. Então, quando o laudo é permanente, a justiça não vai precisar ficar reeditando as suas decisões. Eu olhei para esse lado. Mas esse argumento da Maingrid quebrou minhas pernas, que é a possibilidade de voltar, que é o que você está falando. Muitas vezes é a forma de levar a criança de novo para a equipe multidisciplinar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Gra. Como está a nossa fila hoje no atendimento multidisciplinar? A fila ainda é grande, tá? Porque a demanda, diariamente vem bastante crianças, né? Eu acho, assim, que tinha que ter uma capacitação que começasse com os médicos da UBS, que muitas vezes eles mandam, e às vezes a criança não tem a necessidade de passar com um neuropediatra, entendeu? Então, tinha que ter uma melhor capacitação dos médicos da UBS. Outra coisa, agora está andando bastante porque a gente também tem a dificuldade de encontrar profissionais, tá? Principalmente neuropediatra, porque eles têm que fazer pediatria 3 anos de residência, depois mais 2 em neuro. Então, é muito difícil achar os profissionais. Hoje, os 3 médicos que a gente tem, com o convênio com a PAI, são todos de fora. Só uma que é de Jaú, porque ela mudou agora recentemente, e são excelentes profissionais.
E o que a gente tem agora? Uma pediatra para ajudar a gente no andamento dessa fila. Então, o que é? A gente avalia, sente a equipe multi, senta junto, avalia. Os casos que é mais graves a gente já passa para o neuropediatra. E o pediatra, ele faz essa avaliação e adianta os exames para a gente. Porque, assim, não é só o médico ver e laudar. Inclui eletroencefalograma, que tem que ser via cross pelo estado, por isso que demora. Tomografia, ressonância magnética, otorrino, oftalmo. São várias especialidades que tem que passar para descartar todas as possibilidades, entendeu? Às vezes a criança tem um temperamento e às vezes é porque ela não ouve direito, entendeu? Às vezes ela não enxerga. Então, por isso que é demorado. Até laudar essa criança tem que passar por várias etapas. Hoje, graças a Deus, a Prefeitura também fez um convênio com a Unimed, então foram comprados exames de imagem, ressonância, tomografia. Hoje as crianças já passam no oftalmo, no otorrino, no psiquiatra. Então, nós estamos adiantando bastante a nossa fila. A gente não tem período. Quanto tempo se leva para laudar uma criança? Tudo depende. Depende muito da idade de cada criança. Olha, eu acho que porque tem que fazer os exames e tem que fazer os testes neuropsicológicos, tá? Para ajudar o médico no diagnóstico. Mais ou menos 1 ano. 1 ano. Isso. E quanto tempo essa criança está esperando na fila? Mais ou menos. Uma média. Nada cravado, mas uma média. Olha, eu acho que ela uns 9 meses de 1 ano. Porque assim, a gente tinha uma profissional só. Agora a gente está com 3. É que agora houve o reforço, o convênio com a PAI e tudo então, mais. Antes a gente não achava... Então, agora está andando bem rápido. A gente tem bastante... Só esse mês, a gente atendeu 854 pessoas, tá? Contando... Mês de março? Nesse mês agora de março. Do mês de dia março. 1 a 31, entre médicos, terapias, psicólogos, a gente atendeu 854 pacientes. Parabéns. Mas eu acho, Gra, que agora está com esse prazo, porque até uns 2 anos, 1 ano atrás, estava dando uns 2 anos para chegar. Estava dando uns 2 anos. Tudo depende de cada criança, né? Porque se a criança é muito pequenininha, por exemplo, uma criança de 1, 2 anos, você não consegue, você vê que ela tem os sintomas e os sinais, só que você tem que esperar, às vezes, ela ser um pouquinho maior para fazer os testes. Os testes neuropsicológicos, que é as psicólogas que fazem. Nós vamos avançar o assunto, mas percebam a dificuldade para a gente construir um ponto sobre um assunto, né? A validade do laudo. Vamos, Paulinho, falar um pouquinho para a gente? Enquanto Paulinho se direciona para a tribuna, quando nós fizemos a aprovação em primeira discussão desse projeto de lei, naturalmente, né, divulgou, não foram todas as escolas, né, uma ou outra mais atenta, falaram, olha, é preciso repensar o que nós fizemos, então não vai para a segunda discussão, porque senão aí o projeto é promulgado e aí passa a valer. Então, nós seguramos a aprovação da lei para essa audiência, inclusive, né? Para tentar, não buscar consenso, mas colocar pontos que são consideráveis, né? Eu ainda acho que a educação especial ela está subutilizada nas unidades escolares. Vou falar das privadas, inclusive. As escolas privadas começaram a fazer atendimento educacional especializado, talvez por força de lei, mais recentemente. Então, veja que quando a gente fala, e quando eu falo assim de escola privada, não, mas essa pessoa que está lá, não, a gente tem bastante bolsista, a gente tem bastante professor, que por dar aula naquela unidade escolar, ganha bolsa para o seu filho. Falo por experiência própria. Então, naturalmente, a gente vai chegar para outras camadas também que necessitam de um atendimento da qual não foi estimulado. E aí esse estímulo que é a grande sacada também. Atendi uma menina na creche, vou te passar a palavra, Paulinho, desculpa, empolguei. Fica tranquilo. Eita, nós se lascou, hein, Paulinho? Então, atendi uma mãe, né, que veio na creche, a fala foi essa, exatamente a sua, Gra. Porque a gente começou a falar da conduta, e a professora ficou um tanto quanto estressada, porque também é um ser humano, porque é professora, essa é a definição da profissão dela,
E aí não teve um manejo para falar com a mãe foi à secretaria, tentando buscar ajuda, já com prognóstico. Eu não sei se a minha criança é especial, se eu tenho que laudar e tudo mais. Quando eu fui conversando com ela, meses, né? A criança tem 1 ano e pouquinho, né? E aí, falando exatamente disso, como é que está a acuidade visual e auditiva. A hora que eu falei auditiva, a mãe olhou para a irmã que estava do lado, as duas meio que desabaram assim. Então, tem um do lado esquerdo. Eu falei, então a gente começa por aí. Aí, conversando com a creche, Mateus, na hora de almoçar é difícil. Mãe, como que você dá comida para ela? Nossa, eu faço de tudo. Eu deixo ela deitada no sofá, na frente da televisão. Você sabe quando essa criança vai saber comer na creche desse jeito? Mas nem... Porque não dá para competir. A creche não vai competir. E eu não estou falando nem entrei nas questões de deficiência. Então, é isso. É você fazer um vasculhar. E a educação especial não precisa ter laudo para ter atendimento à educação especial. Não deveria precisar, né? A legislação é bem clara, com atendimento mais aberto. Só que o laudo é um ponto que talvez seja o que demove o projeto de lei, esse olhar mais jurídico, né? O que você acha, Paulinho? Boa noite a todos. Permitam-me cumprimentá-los da forma como a gente estipulou o nosso Conselho da Pessoa com Deficiência, com a saudação Namastê. Namastê é o meu Deus, saúdo Deus que está em você. Dessa forma, a gente passa a olhar o outro, aquele que está ao nosso lado, de uma maneira mais empática. A gente começa a se ver na outra pessoa. E esses 4 anos que estou à frente do Conselho da Pessoa com Deficiência, se encerra agora em maio, tem sido uma experiência e até uma graça de Deus, conhecer tantas histórias de lutas, não romantizadas, mas de pessoas que se superam. E hoje, quando eu vejo que fui convidado para vir aqui nessa audiência pública, para nós podermos conversar sobre os novos entendimentos jurídicos, discutir leis, discutir posicionamentos que são importantes. Vocês, enquanto vereadores, fazendo as leis, podendo ouvir aqueles que vivenciam, a gente cresce e cresce muito. E hoje, o autismo, ele ocupa uma grande demanda de nossa sociedade. Uma grande demanda. E eu me lembro de uma reunião que nós tivemos o ano passado lá na OAB, quando uma mãe disse que a maior preocupação dela a doutora estava lá. Ela falava, eu não posso morrer. Porque se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Então essa me marcou muito e aumentou o meu compromisso quanto ao Conselho. Nós temos feito um trabalho pé no chão, de base. Nós iniciamos a fazer um cadastro em Jaú, porque desde 2019 tem a lei, mas ela não era assim seguida, porque faltava o decreto. Trabalhamos junto com a Câmara, na época que tinha outros vereadores, e conseguimos concretizar isso. E hoje nós colocamos em prática já. E aqui em Jaú, a gente precisa dizer, né, hoje nós estamos falando de maneira especial sobre autismo, mas nós temos no CAD Único, que é onde reúne as pessoas de nosso município, 5.791 pessoas com deficiência. Então, gente, é um número alto. Eu acredito que cada um, em sua missão e profissão, ou seja na parte da saúde, ou seja na parte educacional, ou seja na parte política, temos que nos dar as mãos e pensar como a teoria do palito de fósforo. Porque um palito de fósforo sozinho, você pega ele, você quebra. Você vai juntando vários palitos de fósforo, vai ficando muito difícil quebrar e ele se torna até impossível num determinado momento. E quando o fogo é colocado na parte daquele palito de fósforo, se ele for sozinho, a luminosidade dele é pequena,
mas se ele estiver junto, ele é muito maior, mas muito maior mesmo. E o ano passado, por conta da lei 12.686 de 25, que queria de maneira assim arbitrária prejudicar o trabalho que são feitos pelas escolas especiais, foi uma outra oportunidade muito grande de refletirmos a respeito de como devemos tratar e acolher essas pessoas de nossa sociedade. Lembrando que a deficiência é uma característica. Uns têm umas características, outros têm outros. E da nossa parte, enquanto conselho, nós temos trabalhado por todas. E nesse aspecto, nós estamos acompanhando também, em relação à educação, até hoje eu não sei, acho que tem alguém representando a educação aqui, não veio? Veio Matheus Turini, representando. A gente está acompanhando, junto com a promotora Ligiane, a solicitação de contratação de praticamente 60, 70 monitores, né? E a resposta que nos foi dada pela promotoria, no finalzinho do mês de fevereiro, é a seguinte: no que diz respeito à ação para a contratação de monitores da rede municipal de ensino, ainda não foi certificado nos autos o decurso do prazo para cumprimento da decisão judicial. Outros sim, fomos informados de que até o presente momento não houve a realização do necessário concurso para a contratação desses profissionais que poderiam e deveriam estar auxiliando aquelas pessoas que estão lá no processo de aprendizagem, auxiliando aos professores e toda a rede. E dizia-se que havia a previsão de que o edital do concurso seria publicado até o final de março de 2026. Hoje, 2 de abril, no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, não é do nosso conhecimento a publicação desse edital. Então fica aí o nosso compromisso de continuarmos trabalhando. Nós não fazemos política partidária, nós fazemos políticas públicas. A Rafa pertence ao nosso conselho, é uma frase que eu sempre uso lá no conselho: nós não fazemos de forma alguma política partidária. Até quando fui convidado e comentei com algumas pessoas que aqui viria, algumas pessoas me alertaram: Paulinho, toma cuidado, porque vai ser política, porque vai ser às vezes assim trampolim. Mas gente, se a gente não se unir, se a gente não souber ocupar o espaço necessário, o que será da nossa comunidade? E eu pergunto para vocês: o que estamos fazendo aqui se a gente não participar, se a gente não sonhar, se a gente não trabalhar? E nesse momento, para concluir, eu quero dizer para vocês, estou muito feliz de estar aqui, parabéns. É nesses momentos que a gente cresce, é nesse momento que Jaú se organiza, que Jaú pode ser exemplo, porque eu tenho contato constante com o pessoal da APAE e o pessoal do autismo, e sou encantado. Jaú, quanto a essas duas instituições, é de primeiro mundo, gente, é de primeiro mundo o trabalho que eles fazem lá, muito, E eu conversava com a Rafa, a gente está com uma demanda reprimida no serviço da APAE. O conselho vai atuar agora também para que isso seja revertido, que a prefeitura tem que encontrar a solução. E solução não é para um ou dois. A gente quer saber, através desse cadastro, que nós vamos estar pondo no site da prefeitura agora, quem são, onde estão e como são as 5.791 pessoas deficientes em Jaú. Com uma ressalva, que a minha amiga Maíla não me deixa esquecer. Esse número, ele representa dados do CAD único, significa daquelas pessoas que
comparecem lá no Cade Único para, às vezes, ter algum benefício, ter algum direito, né? Se nós estendermos, né, e aí eu lembro do meu amigo Sansão também, se nós estendermos para as pessoas, às vezes, que não estão no Cade Único, esse número vai saltar muito mais. Então, o nosso compromisso é muito grande. Enquanto presidente do Conselho, estou aqui à disposição para que façamos políticas públicas coerentes, pé no chão, duradouras, porque um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas se todos nós sonharmos, vai ser muito, mas muito mais do que um sonho. Que Deus nos abençoe e parabéns pelo trabalho de todos vocês aqui. Como nós estamos ao vivo pela TV Câmara, isso fica gravado, deixar uma coisa clara. Bem rapidamente, uma frente parlamentar, ela acontece da seguinte forma: um vereador imagina que ele deve criar uma frente parlamentar. Existem frentes que já têm aí uma tradição de existir. Mas imagine que eu queira criar uma frente das pessoas com olho cor de caramelo. Eu quero criar uma frente parlamentar das pessoas com olho cor de caramelo. Então, eu faço um projeto. Esse projeto é submetido aos 17 vereadores, 9 vereadores falam, beleza, vamos ter dentro do Legislativo uma frente parlamentar. Quem propõe se torna o presidente automaticamente, e ele convida os outros vereadores para fazer parte, e os outros vereadores têm que aceitar. Então, por exemplo, a Rafa, ela olha para o terceiro setor e fala, eu preciso de uma frente parlamentar. E aí, quando o terceiro setor está aí com as questões de renovação, com a questão de reajuste e tudo mais, a Rafa chama uma audiência pública, põe o pessoal para conversar, sobe a rampa, vai para lá, vai para cá. A rampa lá não pode subir, mas enfim, sobe a serra, mas está tudo bem. Eu pensei na frente parlamentar e vou também ser muito aqui transparente. O Éder, que é um dos assessores que está aqui há bastante tempo, veio falar comigo, Dani, precisamos dessa frente nas audiências, inclusive essa que a Késia fala que há 2 anos atrás ela teve, nós sentamos ali, eu do lado dela, representando a OAB, estivemos aqui. Então o Éder falou, você já vinha como representante da OAB, assume isso, porque precisa da frente parlamentar. Então criamos a frente parlamentar. Tem outras frentes parlamentares, inclusive o Matheus me critica muito. Cuidado que você não dá conta de todas. Critica. Cuidado que você não dá conta de todas. Então, semana que vem vai ter uma audiência pública da causa animal, que é outra frente parlamentar que estava parada e a gente assumiu. Qualquer vereador pode fazer isso. Agora, além dele criar a frente e poder participar, ele pode vir nas audiências. E ele não vem porque não quer vir. Né? Agora, nós estamos fazendo política aqui, a gente faz política desde a hora que a gente acorda, gente, não tem como. Né? Todas as nossas decisões são decisões políticas. Isso é fato. E uma coisa que é assim, mais interessante, né? Nós falamos aqui, eu e o Matheus, a Rafa, Rodrigo, Tito, Dr. Paulo e Fábio. Nós estamos falando do PL, do PDT, do Podemos, do PP, do União Brasil e do PSD. Nós estamos falando de 6 partidos, 7 pessoas, que eu e o Matheus somos do mesmo partido, mas 6 partidos diferentes. Quer dizer, nós não estamos fazendo política partidária ou politicagem, que é o que o pessoal... Né? Mas estamos fazendo política pública. Política para o público e tentando criar ações públicas. E assim, de novo, incrível, doutor Segura, filiado ao MDB, com a preocupação de trazer justamente a coordenadora da equipe multidisciplinar para estar conosco, e isso não tem a ver com política. Então, doutor Segura, show de bola, e, poxa, sensacional. Vai, Gabriel.
Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a Rafaela Hernandes, a doutora Dani Rodrigueiro pela iniciativa da audiência, cumprimentar também o vereador Matheus Turini, desculpa, e por essa iniciativa que é tão importante dessa audiência pública, para o fortalecimento do diálogo sobre os direitos das pessoas com deficiência, em especial das pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Falo aqui representando o Hospital Perlatti, uma instituição referência regional em saúde mental, 68 municípios. Embora a nossa atuação não seja diretamente voltada ao diagnóstico ou terapias específicas do autismo, acompanhamos de perto os desafios enfrentados pelas famílias atípicas e pela rede de cuidado. Sabemos que o fortalecimento das políticas públicas, o acesso ao cuidado integral e a articulação entre os serviços são fundamentais para garantir dignidade, inclusão e qualidade de vida. E isso passa necessariamente pelo diálogo entre o poder público, as instituições e a sociedade civil. O Hospital Perlatti se coloca à disposição para contribuir com esse debate, especialmente no que diz respeito à saúde mental, ao acolhimento e ao cuidado humanizado, que são pilares essenciais em qualquer política de atenção à pessoa. Parabenizo novamente pela iniciativa e reforço a importância de seguirmos construindo juntos caminhos mais inclusivos e eficazes para toda a população. Muito obrigado. Vamos de mais uma pílula de jurisprudência. E essa Késia já deve estar sabendo. Hoje o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, ele teve uma ampliação no que diz respeito ao acolhimento, ao deferimento. E nós começamos com o caso de uma mãe servidora pública, que em princípio não teria direito ao BPC, e aí a possibilidade, o reconhecimento da concessão do BPC mesmo a uma família que faz parte do serviço público. Por quê? Porque se olha para a concessão do benefício segundo essa nova abordagem, a necessidade, a vulnerabilidade e se desvincula de rótulos. É esse o caminho que está sendo adotado e é uma nova dimensão. Então, nós temos um segundo caso, onde você tinha também a mãe servidora pública municipal, o pai também, 3 crianças do espectro, e, obviamente, um custo, né, de cuidado, de atenção, de vai e vem, de ônibus e de tantas outras questões, né, até de material de higiene, tudo é mais acentuado, né? Ela relata isso, algumas necessidades que as crianças ainda tinham, como uso de fraldas, mesmo já mais velhas e tudo mais, e eles têm a condição aí de receber o LOAS. E isso é uma questão que precisa ser alertada, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo, que tenha conhecimento disso, pode ter tido o benefício negado, por não estar naquela condição de miserabilidade, que era praticamente isso que se apontava. Você vê, um salário mínimo e 2 anos para conseguir reverter essa decisão, e agora a gente tem essa possibilidade. Eu vou passar o nosso segundo vídeo, que ele é emocionante, e a gente já vai caminhando para as considerações finais. Pasta 1, por favor, Carlinhos. Esse quase precisava de luz apagada. Ajuda a mamãe, ó. Ó. Vai pôr na com a mamãe. Põe lá. Isso. Tudo? Vai pegar? Vai. Isso, mais um pouquinho. Isso, agora. Isso. Muito bem. Isso. Aqui. Você gostou de fazer bolo com a mamãe? Olha lá, ó. Tchau, bolinho, até daqui a pouco. Você vai assar pro Arthur. Experimenta? Que pode dar a morte na letra, a estrada que
Eu falo que a gente não pode perder a capacidade de se emocionar, né? Claro, meu amor, sempre. Para quem não sabe, o meu filho não come. Ele só come batata frita, pizza. E ele começou a comer pizza há muito pouco tempo. Uma época a gente deu uma carne para ele. Desde pequenininho ele tem o vômito igual o menino do. E ele simplesmente foi comer uma picanha, ele não gostou, vomita. Então, para mim é muito difícil. Para vocês terem uma noção, eu abri 3 pizzarias. Hoje ele trabalha em uma delas, porque ele, bem dizer, só come pizza, batata frita, né, mãe? Bolinha de queijo. Nunca comeu arroz na vida, nunca comeu feijão. E lá na escola do autista, a gente teve uma época, um menino que ele só comia pão com mortadela. Ainda a gente tem muitos que comem só bolacha, que só comem pão. E esses dias também eu estava vendo algumas coisas sobre a roupa, porque o Guilherme ele tem muito problema com roupa. Textura. E eu brigava com ele, eu falava, caramba, eu mal comprei uma roupa, você já está usando de dia. E aí eu fui ver sobre o sensorial. E o tecido novo na pele deles é diferente. Então, não é frescura. Então, tem muitas coisas que a gente acha tão pequena. Acho que o meu sonho, eu falo assim para ele, Gui, quando você arrumar uma namorada, o que você vai fazer? Mãe, eu como uma batata frita e ela come o bife, tá tudo certo. Mas é difícil. O cheiro da comida pega muito. O cheiro de não querer, às vezes ele até acha gostoso o cheiro. Mas é complicado. E a comida é difícil. Eu tenho muito orgulho de ter... Muito orgulho. Eu não tenho idade mais, Paulinho, para fazer cortesia com o chapéu alheio e tão pouco para não me orgulhar das nossas ações. Eu tenho muito orgulho de ter, junto com o Dr. Paulo, feito a lei aqui em Jaú, que as pessoas neurodivergentes, de um modo geral, elas podem ingressar em qualquer local na cidade com tanto alimentos como objetos para se regular. Porque tem isso também, né? Alguns têm alguns objetos de regulação. E eu fiquei muito feliz, né, disso. Eu falo que já valeu a pena o mandato, porque o que eu já escutei disso, eu fiquei muito feliz, porque realmente isso é muito sério. Nós vamos caminhando para as considerações finais. Doutora Rafaela, por favor. A Dani pegou pesado com esse vídeo no final, né? Não tem como não se emocionar, não tem como não se envolver, não tem como a gente pensar que essa é a nossa principal função, estar aqui trabalhando e lutando por políticas públicas de verdade. É por isso que nós estamos aqui numa véspera de feriado, falando sobre uma causa, sobre um tema tão importante. Bom, acho que temos vários pontos que iremos fortalecer aqui na Câmara, com relação aos atendimentos, com relação a esse projeto, exatamente, o número, os atendimentos, pessoas com deficiência no cadastro. Vamos também nos empenhar para buscar mais informações, pode ter certeza disso. E vamos continuar a questão do laudo permanente, levar esse debate para os demais vereadores, para a gente trazer de uma forma consistente e que venha ao encontro daquela criança, daquele adolescente que mais precisa. Tenho certeza que a gente vai ter bons frutos dessa audiência pública. Muito obrigada pela presença de cada um, por estar aqui, por se envolver, por compartilhar, porque é só assim que a gente vai conseguir transformar, né? Muito obrigada. Tão importante quanto as presenças, significantes são também as ausências. Então, a doutora Daniela, com toda a sua pose que hoje está vestida, né? Então fica para mim, né? É uma entidade buscar alguém da representação da educação numa audiência pública e não encontrar, isso fala muito, né? Isso fala muito sobre como o Poder Executivo tem se portado.
E no caso do transtorno espectro autista, a gente não pode tratar apenas na sua dimensão clínica. Aí fala que um defensor da educação, que sabe do potencial de contribuição, dos desafios históricos que a história da educação possui. Então, a história da educação já é feita por precariedades, isso é fato. A história da educação da brasileira é a história da superação de precariedades. E se a gente não fala, né, não estimula, então não busca, não vai ao encontro disso, a gente acaba falhando na completude da política pública. A empresa já foi contratada, Paulinho. A empresa já foi contratada para a elaboração do concurso. Nós fizemos uma live que é uma das que mais na nossa rede social. Se bem que essa semana nós tivemos bastante engajamento, com bastante ações, né, que o PDT fez. Sim, a vereadora Rafaela também é uma demanda que tem acompanhado. E essa live, quando eu fiz, eu li o termo de referência, que é o objeto que se usa para poder contratar a empresa. A empresa está contratada, acho que é assinado o contrato desde janeiro, apta, então, a qualquer momento soltar edital. Entramos em abril, sem nenhum tipo de sinalização, com uma sinalização do Poder Executivo de que até março haveria qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, veja a importância também da audiência pública num time de mostrar ao Ministério Público as não continuidades do Poder Executivo. E continuidade é uma coisa tão preciosa para a educação, quem dirá para a educação em especial. Então, eu penso que espaços como esses são para registro dos nossos avanços, dos limites, das possibilidades e também das ações que nós podemos fazer em seguida, né? Terça-feira nós fizemos uma audiência bastante riquíssima aqui também. Parte dela já houve avanço nessa semana, né? Então, falamos na terça-feira sobre o Descongela, hoje o anúncio de que haverá o Descongela. Falamos na terça-feira sobre as ADIs, é possível que o prefeito as atenda um grupo de representantes na segunda-feira. E aí na segunda-feira a gente já tem uma tarefa para fazer, né, Paulinho? Dizer lá para a 7ª promotoria que a empresa está contratada, precisa soltar edital o mais rápido possível. Então, destaco a importância desta audiência nesse sentido, que fica agora para a posteridade, inclusive, com os registros de ata digital que ficam nos canais da TV Câmara. Então, todo cidadão deve acompanhar a TV Câmara nos seus diversos canais, nas redes sociais e as sessões, né, que estamos aqui justamente para poder fazer com que a política pública aconteça. Simples assim. Muito bem, agradecendo a presença de todos. Matheus já destacou as ausências, eu agradeço as presenças. Nós entramos num mês muito importante, lembrando que o artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência considera crime praticar, induzir ou incitar a discriminação contra a pessoa autista, contra a pessoa deficiente com alguma neurodivergência. É importante lembrar que o direito penal ele não é a tábua de salvação que nós precisamos, só a educação transforma, só a educação é efetivamente capaz de alterar essas realidades tão difíceis. Mas a lei, ela precisa existir, não como forma pedagógica, mas como forma de busca de justiça para aquelas pessoas que assim agem. Então, é crime, desde que foi promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a discriminação. E nós vamos seguir fiscalizando, e a gente agradece imensamente a confiança de vocês, porque cada um de vocês, representando as entidades, representando as pessoas, as famílias atípicas, as pessoas com deficiência aqui, hoje, demonstram para a gente um ato de confiança que para nós faz todo sentido. Quero agradecer o público presente, na pessoa da Catarina e da Valentina. Faço meu muito obrigada na pessoa das queridas
princesas. E desejo a todos um final de semana lindo, para os cristãos uma Páscoa abençoada, para os que professam outras fés, namastê, namastê, e que a gente siga acreditando que é possível reverter as barbaridades desse mundo. Boa noite, muito obrigado a todos. Está encerrada essa audiência pública.